Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Grande abraço para vocês aí do Paraná, não só do Paraná, mas todo o pessoal que vai prestar esse concurso que você vê aí na sua tela. Polícia Militar do Estado do Paraná. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa aqui da Nova Concursos. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês receberam já as questões que nós vamos tratar aqui. E eu quero mostrar para vocês como é que eu trabalhei essas questões, como é que nós chegamos até a estas questões aqui. Primeiro por pesquisa, né, por meio de edital, verificando o edital da banca examinadora e também as regras utilizadas na banca examinadora para montar as provas. Então nós pegamos provas anteriores, verificamos como a banca costuma questionar, a parte de língua portuguesa, evidentemente. Pegamos também sugestões de candidatos, nossos alunos, que pediram determinadas matérias. Então as matérias que estão elencadas aqui, nestas questões que vocês já receberam, já fizeram, elas fazem parte, primeiro, obviamente, do edital, e segundo, são as questões mais perguntadas na prova ou nas provas dessa banca examinadora. Maravilha, vamos para frente aqui, vou mostrar a banca examinadora para vocês, Universidade Federal do Paraná. O governo do Estado do Paraná vai realizar concurso da Polícia Militar aí desse estado. Então vamos ver aqui algumas questões envolvendo essa banca examinadora, o estilo, vou mostrar para vocês o enunciado, o que você deve tomar mais cuidado e principalmente o que você precisa estudar por meio dessas questões. Vou pegar a primeira questão aqui, foi do educador infantil da Prefeitura Municipal de Colombo. Eu trouxe uma questão de 2016 e eu vou fazer uma sequência, vocês já perceberam isso aí no material. Uma sequência vindo pouco mais para perto do nosso tempo, aqui mais perto de 2020, porque para mostrar para vocês justamente como é que trabalha a banca examinadora. Vocês vão perceber que em tese de língua portuguesa não há mudança, né? Não há alterações aí, mesmo provas um pouco mais antigas, como a de 2016, por exemplo, até as mais recentes aqui. Bom, a questão é o seguinte, o pronome onde, quando você olha o pronome onde, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o seguinte, sempre que eu tenho o pronome onde, eu tenho que identificar que dentro desse contexto eu vou ter alguma coisa relacionada a lugar ou espaço físico, porque o pronome onde ele só poderá ser utilizado em situações em que se referir a substantivos que indicam lugar, ou indicam, né, lugar ou espaço físico. Legal. Então nós já temos a resposta aqui, já vou mostrar para vocês que é a letra C, e vamos ver o motivo ou os motivos pelos quais nos conduziram a essa questão. Primeiro, na letra A, o modelo do carro onde lhe falei. Primeiro passo é o seguinte, quando o examinador coloca o pronome onde aqui, ele está se referindo ao modelo, perfeito? E o modelo aqui não tem sentido de lugar nem espaço físico. Então esse onde já está completamente errado aqui. Vamos trocar então esse onde? A gente troca o onde e a gente utiliza no lugar desse onde aqui, nós vamos utilizar o que, né? Quando eu não posso usar o pronome relativo onde, eu troco pelo pronome relativo que tem igual valor. Muito bem, só que nós temos o verbo falar aqui, ó, que lhe falei. E se eu falei a alguém de alguma coisa. Então o correto seria isso aqui, ó. O modelo do carro de que lhe falei, porque se eu falei de alguma coisa. Essa seria a regência correta aqui. Mas não o onde nesse caso. Na frase B de bola, ouvimos com atenção seus argumentos, onde não pudemos concordar. A mesma situação, porque argumentos aqui, o pronome se refere a argumentos, e argumentos, você repara o seguinte, ó, não tem sentido de lugar, né? Argumentos não é lugar. Então eu não posso, em hipótese alguma, utilizar esse pronome onde, sendo que ele se refere a um substantivo anteposto que não indica lugar e nem espaço físico. Vamos trocar pelo que também. Então trocaremos aqui pelo que. Pronto. Só que tem um detalhe. Quando eu troco pelo que, aqui eu vou verificar o verbo pós-posto, que é o verbo concordar. E esse verbo concordar ele vai exigir uma preposição com. Então olha o correto. Ouvimos com atenção os seus argumentos, com o que pudemos concordar. Nós podemos também, no lugar desse onde e no lugar desse que, nós também temos a possibilidade, que eu vou fazer aqui para vocês, de trocar por quais. Aqui, ó, quais.
e colocar naturalmente o artigo os para concordar com argumentos, né? Os quais não podemos concordar. Mas quem não pode concordar, não pode concordar com alguma coisa. Então a frase ficaria correta de duas maneiras. Ou com o que, né, que eu coloco aqui para vocês, ou com os quais. Vamos fazer a leitura? Ouvimos com atenção seus argumentos, com o que não podemos concordar. Ou ouvimos com atenção seus argumentos, com os quais não podemos concordar. Mas menos o onde aí, que não se refere a lugar ou espaço físico. Vamos para a letra D de dado. Por que ela está errada? Depois eu vou para a letra C, que é correta. Você vai dizer assim: onde indica lugar ou espaço físico. Praças é um substantivo que indica lugar. Sim, maravilha. Legal. Mas o que está errado aqui nessa frase, então? As praças onde ele visitava já não existiam mais. Nesse caso aqui, ó, nós vamos trocar esse onde, ó, as praças, se ele visitava algum lugar. Então esse verbo visitar aqui, ó, ele é um verbo que quem visita alguém ou alguma coisa, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, ele é desprovido de preposição, né? Todo verbo transitivo direto, ele tem um complemento sem preposição. Legal. E daí, o que tem a ver com a frase? Tem a ver com o seguinte, pessoal. Dentro do onde, aqui, ó, como ele indica lugar ou espaço físico, eu tenho dentro desse onde, implícito nele, lá dentro, escondido, isso aqui, ó, em que. Portanto, é o seguinte, se esse verbo aqui, gente, ó, se esse verbo exigisse uma preposição em, aí o onde estaria correto. Tudo bem? Porque eu troco o onde pelo em que. Nesse caso, não dá para trocar o onde pelo em que, justamente porque o verbo visitar não exige preposição em. Então, se ele não exige preposição em, vamos raciocinar. Eu não posso usar nem o em que e muito menos o onde, já que essa expressão ela está implícita dentro desse onde aí. Então, essa questão foi um candidato aluno nosso que nos mostrou, porque ele fez aquela situação da decoreba, né? Então ele decorou que quando tem um substantivo anteposto, se ele tiver sentido de lugar ou espaço físico, ele vai usar o onde. Mas não é bem assim. Eu preciso verificar se dentro dessa frase, se nesse contexto, eu tenho um verbo que vai exigir uma preposição em. Se existir isso, beleza, tudo bem. Por exemplo, esta é a casa onde moro. Está correto. Por quê? Porque casa se refere a lugar, ao espaço físico, e o verbo morar exige preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. Tudo bem? Aí eu posso trocar por em que e posso manter esse onde aí. Nesse caso, como a gente tem um verbo que não exige preposição em, então esse onde tem que ser retirado da frase. Então, preste atenção. O onde ele se refere a lugar ou espaço físico, mas ele tem que ter o em que dentro dele, senão ele não pode ser usado. A frase: o paciente está sob grande risco, onde seu estado sofreu piora durante a noite. Nós não temos sentido de lugar aí para esse onde estar nesta frase. O correto seria, nesse caso, nós trocarmos aqui esse pronome onde, né, o paciente está sob risco, pois ou porque seu estado sofreu piora durante a noite, mas não o onde não cabe aí, não tem esse sentido aí. E finalmente a frase C, o onde aqui, ele está se referindo à casa, que é o substantivo que indica, ó, lugar, e além disso, nós temos esteve hospedado. Quem esteve hospedado? Esteve, ó, hospedado em algum lugar. E aí sim nós temos a preposição em dentro desse pronome. Então o que nós vamos ter dentro desse pronome aqui? Vamos ter a preposição em, que é o do estar hospedado. Quem está hospedado em algum lugar, mais o pronome relativo que. Então nós podemos trocar por esse pronome.
a casa de repouso em que esteve hospedado, pode ser na qual também, né? Preposição em mais artigo a igual a na. Então, a casa de repouso na qual esteve hospedado. Também dá para usar essa daí. E o onde, conforme você vê aí. Fechou? É isso, gente. Vamos para a próxima questão. Próxima questão 2, vocês também já têm aí. Questão 2 aqui vai dizer o seguinte, gente. Ó, educador infantil, Prefeitura Municipal de Colombo, também no mesmo concurso. Vejam que o examinador ele vai seguindo uma regra de publicação de questões dentro de um concurso que segue o edital. É exatamente o edital de vocês aí. Então vocês já têm a questão segundo a norma padrão de português brasileiro, língua portuguesa, né? Assinale a alternativa correta. Nós temos aqui a letra B como a correta e vamos entender por quê. O que está errado na letra A? Observe que o examinador ele pede a questão correta sobre norma padrão, mas ele não dá o assunto. Ele não menciona se é uma questão de interpretação, se é uma questão de crase, se é uma questão de concordância, uma questão de ortografia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a avaliar por eliminação. Se eu não sei qual é o assunto, eu tenho que começar a tentar descobrir qual é esse assunto aí. Qual a dica que eu dou para o candidato? Na verdade, uma orientação, né? Eu sempre oriento o candidato a fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa. Quando eu tenho uma questão como essa, segundo a norma padrão, em que ele não mostra qual é o assunto, vamos pegar um verbo, porque pelo verbo eu começo a identificar primeiro a parte de concordância. Na letra A, por exemplo, a gente tem o verbo ir. As meninas foram, e quem vai, vai a algum lugar. Então nós temos, primeiro, a concordância do verbo ir correta e a regência dele também. Então são duas coisas que eu vou olhar, concordância e regência. Então esse verbo ir aqui, ó, ele está concordando com as meninas e também tem a preposição a que exigida por ele. Quem vai, vai a algum lugar. Então esse verbo está ok. Vamos passar para o próximo verbo. O verbo pagar. Eu vou perguntar para esse verbo, ó, quem pagou meia entrada? Pergunta que eu faço para ele. Ele vai responder as meninas. Então o correto aqui, na parte de concordância, seria, olha lá, pagaram. As meninas que foram ao cinema pagaram meia entrada. Tá aí o erro então. A letra C, depois eu vou para a letra B. Choveu elogios. O verbo chover, gente, ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido original, né, que é o sentido de cair chuva do céu. Então as nuvens estão produzindo as chuvas. E nesse caso, quando ele tem sentido original, que é o sentido de cair a chuva do céu, ele não tem terceira pessoa do plural, ele é chamado de verbo impessoal. Porém, nessa frase que eu destaquei o verbo aí na letra C, ele foi empregado no sentido figurado. Né? E segundo a gramática, o verbo chover no sentido figurado, ele tem sujeito, no caso seria elogios. Então o correto aqui, pessoal, seria choveram elogios. Ele deveria estar no plural para concordar com o núcleo do sujeito elogios. Está aí um erro, então um erro de concordância. Frase D de dado, você e eu conseguiu viajar? Não, você e eu conseguimos, né? Seria o correto aqui, ó, também concordância. Então vamos consertar aqui, ó. Conseguimos, beleza? Um deles sabia uma resposta. Sujeito formado pela expressão um deles. Então, um deles ou um delas. O verbo vai concordar com esse núcleo aqui, ó, que é o um, que é singular. Então o correto seria um deles sabia a resposta. Legal? Vamos ver aqui então, aqui, ó, choveu, a frase B de bola. Ocorreu uma série de problemas. O núcleo do sujeito, o sujeito do verbo ocorrer é tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Tudo isso é o sujeito, tá? Vou destacar para vocês aqui, ó. Só que o núcleo dele é série, uma série, né? Aqui, ó, que está no singular, que é o núcleo do sujeito. Então o verbo concorda com esse núcleo e não com problemas, porque problemas é preposicionado. O núcleo do sujeito é o substantivo da oração, o principal substantivo. E o principal substantivo é aquele que não é preposicionado. O verbo vai concordar com esse elemento aí. Então se a frase tivesse assim: ocorreram uma série de problemas, poderia-se imaginar que esse verbo ia concordar com problemas? Errado, porque problemas é um substantivo que apareceu com uma preposição anteposta. Não pode ser o núcleo do sujeito.
Fechou? Núcleo do sujeito jamais pode ser um substantivo preposicionado. Ficou a dica aí para vocês. Vamos para a próxima? Concurso Educador Infantil, mesmo concurso. Olha a sequência de questões, uma mesma prova, com os mesmos assuntos que estão no edital de vocês. Então a questão é o seguinte, as frases a seguir estão fora de ordem, isso é muito comum nessa banca examinadora. Numere os parênteses identificando a sequência textual correta. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, nós temos as orações aqui, os períodos, né? E uma orientação que a gente fala para o candidato é o seguinte, é você começar a verificar quais são os elementos que são empregados na frase que nos remetem a alguma coisa anteposta. Por exemplo, quando você lê o logo aqui, esse primeiro parágrafo que aparece não pode ser o primeiro parágrafo do texto, porque o logo é uma conjunção. E a conjunção ela liga as orações. Então indica que antes desse logo eu tenho um outro período. Então você concorda que essa primeira frase que aparece aqui, ó, ela não pode ser o primeiro parágrafo, porque o logo não deixa. Quando eu vou para a segunda frase aqui, ó, por meio dessa estratégia, mas qual estratégia? É algo que quando esse pronome aparece, me indica que essa estratégia está anteposta a ele. Então você concorda que esse parágrafo aqui, ó, ele também não pode ser o primeiro parágrafo do texto, eu não posso começar com ele? Esse mesmo raciocínio a gente vai ter aqui, ó, além disso, quando eu leio além disso o quê? Né? A pergunta que eu faço para ele, ó, indica que eu tenho algum elemento que está anteposto a esse além disso aí. Então, vocês concordam também que esse parágrafo aqui, ó, ele não pode ser o primeiro parágrafo, porque o além disso não deixa? Então nós não temos nem aqui e nem aqui o primeiro parágrafo, porque esses elementos aqui, ó, não deixam. Beleza? Então, muito mais acertadamente aqui o primeiro parágrafo vai ser esse aí. Até porque ele começa com o sujeito, né? O que definiu a saúde da família foi o Ministério, né, da Saúde. O Ministério da Saúde é que definiu a saúde da família. Sujeito, verbo e o complemento. Então, se ele é o primeiro parágrafo aqui, ó, eu vou para as opções que eu tenho aqui como indicada como correta, né, aqui, ó. Então, o primeiro parágrafo não pode ser o primeiro parágrafo do texto. Aqui também não pode ser, então esse 1 aqui não pode ser o primeiro parágrafo. Lembra, o segundo parágrafo não é o primeiro, já jogo fora essa e esta. O terceiro também não pode ser, mas o último pode ser. Então eu tenho essas duas aqui, ó. Encontrando o primeiro parágrafo, a gente consegue identificar o restante do texto. Agora quer ver? Olha aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Coloquei o texto conforme ele aparece. Vou ler com vocês, ó. O Ministério da Saúde definiu, vou começar por aqui, que é o primeiro parágrafo realmente. Tá bom? Então vamos por partes. Vamos começar aqui, ó. O Ministério da Saúde definiu a saúde da família como estratégia prioritária para a organização e fortalecimento da ação primária à saúde. Aí eu vou lá para o segundo parágrafo lá em cima, ó. Por meio dessa estratégia, ou seja, qual estratégia? Essa que aparece aqui, ó. Tudo bem? Então esse aqui só pode ser o segundo parágrafo para elencar o primeiro ali. Continuando lá, por meio dessa estratégia, a atenção à saúde é feita por meio de uma equipe composta por profissionais de diferentes categorias. Além disso, ou seja, uma soma, olha lá o 3, ó. Além disso, vejam como o texto começa a fazer sentido. Além disso, com o objetivo de ampliar a abrangência das ações da APS, foram criados em 2008 os núcleos de apoio à saúde de família. E por fim, logo é importante cada equipe de profissionais saber se está vinculada a algum NASF. Vejam que nessa sequência o texto faz sentido. Repararam que eu fui pelas palavras-chave do texto, eu não precisei, por exemplo, ler o texto por inteiro para poder identificar. Então já identifiquei que aqui não poderia ser o primeiro, né? O primeiro parágrafo que não dava para ser. Aqui também não poderia ser o primeiro, já fui eliminando. E aqui também não. E só pode ser o primeiro esse. A partir desse aqui a gente tem a sequência. Então vejam que não tem mágica aqui, não tem dica, nada. É realmente uma orientação
Por meio da própria gramática, de elementos gramaticais, você consegue encontrar a sequência lógica aqui do período. Próxima questão lá, técnico em mecânica da Universidade Federal do Paraná em 2017, tá vendo? Já vou trazendo aqui para mais perto. Considere o seguinte trecho, vamos preencher com lacunas. Então a lacuna correta é a letra E. E vamos ver por que é a letra E? Devido a. Então aquilo que é devido a alguma coisa. Então nós temos aqui, ó, a preposição a. Tudo bem? Esse elemento que completa o sentido do devido a é um substantivo que admite um artigo a anteposto. Nós vamos ter uma soma. A soma de preposição a do termo regente com o artigo a do termo regido é igual ao acento de crase. Tudo bem? Então, já colocamos aqui a primeira. Segundo, aqui é só artigo de floresta. Não tem termo regente exigindo preposição. A floresta Zika, em Uganda, foi o local em que se identificou o vírus pela primeira vez. Esse a é o verbo haver. No sentido de tempo eu posso trocar até por faz, né? Também para ficar um pouquinho mais simples. Faz mais de 60 anos ou há mais de 60 anos. Verbo haver, aqui utilizado no sentido de tempo transcorrido. E eu posso trocar esse verbo pelo verbo fazer também no mesmo sentido. Foi o que eu fiz aqui. Até para você ter segurança, saber que realmente esse A com H está correto. O verbo haver, né, que é o A com H, se você preferir aqui, ó, ele pode ser encontrado dentro de um texto sempre que tiver sentido de tempo, tempo transcorrido, e você puder substituir por fazer, como eu fiz aqui nessa frase. Também o verbo haver, que não é dessa questão, mas apenas a título de conhecimento, ele tem sentido de existir. O verbo fazer, o verbo haver, ou melhor dizendo, também tem sentido de ocorrer e também tem sentido de acontecer. Tudo bem? Nesses sentidos, esse verbo não terá terceira pessoa do plural. Nesse caso dessa questão, está bem evidenciado que é sentido de tempo, pois ele aparece mais de 60 anos. Muito bem, vamos para frente aqui. Olha lá, questão técnica e mecânica no mesmo concurso. Olha só como eles usam essa sequência aí. Deram um texto e destacaram aqui a conjunção ou, tá? E a locução conjuntiva à medida que. Aqui, ó, destacada. Então, ele vai perguntar sobre essas conjunções. Vocês já perceberam aí pelo texto que vocês receberam, as questões que já receberam aí. Muito bem. Resposta da questão é o seguinte, ele vai pedir primeiro. A respeito dos marcadores do discurso destacados nessa passagem, assinale a alternativa que apresenta as respectivas relações que eles estabelecem. Essa palavra aqui, pessoal, relações, é a relação, tem a ver com relação de sentido. Sempre que a gente está se referindo a conjunções, ela traz esse valor aqui, ó. A conjunção, ela liga as orações e, ao mesmo tempo, ela apresenta um sentido, um significado. Tá bom? Bom, legal. E aí, como é que você faz? Eu estudo conjunções para saber identificar isso aqui, ó. E a resposta é, naturalmente, que você já sabe, a alternância. Conjunção ou indica a alternância, ou seja, uma coisa ou outra. E a conjunção à medida que é a que aparece lá na frase, ela é uma conjunção que indica proporcionalidade. Aliás, você pode trocar por a proporção que. Então, aqui esta matéria é chamada conjunção. Então, uma orientação que eu dou aos candidatos. Para resolver uma questão como esta, o ideal é você pegar lá a matéria de conjunções. Tudo bem? Conjunções, tá? E você estuda lá a parte de sentido das conjunções, significado. Troca uma conjunção por outra e ela vai manter o sentido. As bancas costumam questionar dessa forma e a Universidade Federal do Paraná não foi diferente, questionou assim também. Muito bem, questões de conjunções, tem lá na parte de classes de gramáticas, lá, ou classes gramaticais. Mesmo concurso lá 2017, questão 6. Qual das palavras abaixo foi acentuada pela mesma regra que a palavra cadáver usada no texto? Primeiro passo aqui, eu preciso saber qual é a regra
de acentuação da palavra cadáver. Tá bom? Bom, o primeiro passo aqui é o seguinte. Quando a gente vai estudar a parte de acentuação, nós temos que estudar primeiro a separação silábica. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Cadáver, né? E acentuo esta palavra aqui, esta sílaba. Esta sílaba é chamada de sílaba tônica. Tônica porque ela é forte na pronúncia. E nós vamos fazer a contagem do fim para o começo. Esta é a última sílaba, esta aqui é a penúltima sílaba. Todas as vezes em que a penúltima sílaba de uma palavra for tônica, for forte, nós vamos ter uma paroxítona. Então, classificação das palavras, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, é o início do estudo das regras de acentuação. Então, cadáver é uma paroxítona e uma paroxítona terminada em R. E segundo a norma padrão da língua portuguesa, todas as paroxítonas terminadas em R são acentuadas obrigatoriamente. Então eu preciso achar uma paroxítona que tem essa mesma classificação aí nas opções. Então nós temos a resposta quesíper, que vocês já viram. Na letra A, aqui nós temos a palavra eletrônico. Eletrônico é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eletrônico, quando eu faço a separação silábica, eu vou ter a separação silábica desta palavra desta forma aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Eletrônico. Última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima sílaba tônica. Tônica é forte, significa dizer que eu estou diante de uma proparoxítona. A palavra zíper, que é a resposta, a separação silábica dela é desta forma. Ó. Portanto, a última, penúltima. Penúltima sílaba tônica proparoxítona terminada em R igual cadáver aqui. Ó. Péssimo. Nós temos um encontro consonantal imperfeito aqui. Esse imperfeito significa dizer que uma consoante vai para uma sílaba, a outra consoante para outra sílaba. Péssimo. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Então nós temos aqui errei aqui, uma proparoxítona, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Então esta palavra, pulei picolé, não tem problema, eu vou falar dela já. Esta palavra péssimo, ela é uma proparoxítona. Vamos voltar então à palavra picolé. Picolé, separação silábica dela, puxa uma setinha aqui. Olha como é que vai ficar, ó. Picolé. Sílaba tônica. Sílaba tônica é a última, sílaba forte. Todas as vezes em que eu tenho a última sílaba forte, tônica, nós temos uma oxítona. Oxítona terminada em A é ou O, seguidas ou não de S serão acentuadas pela mesma razão. Então seria uma oxítona terminada em A, em E, né, no caso. Aqui seria uma acentuação igual, por exemplo, a palavra pavê. Ó, pavê. Ou a palavra cadê. Ou ainda, mais conhecida ainda, a palavra café. Todas oxítonas, ou melhor, né? Terminadas em E. E o alguém, ele faz parte da mesma regrinha de picolé aqui, ó. As oxítonas, oxítonas, terminadas em A, seguidas ou não de S. E, seguidas ou não de S. O, seguidas ou não de S. Em ou em são acentuadas pela mesma razão. No caso do alguém, uma oxítona. Eu vou fazer a separação silábica dela novamente aqui para vocês, ó. Alguém. Tudo bem? Então, ó, esse gain aqui é a sílaba tônica, a sílaba forte. Tônica, forte. Última sílaba tônica, oxítona. Muito bem? Então, o que você estuda para uma questão como essa? Muito provavelmente vai cair na sua prova. A Universidade Federal do Paraná, quando coloca
questões relacionadas, ou no edital, né, relacionadas à acentuação, normalmente eles questionam, pelo menos é o que eu observei nas provas anteriores. Então você vai estudar primeiro oxítona, paroxítona e proparoxítona. Começamos por aí. Vamos para frente? Questão lá do mesmo concurso. Então vejam que a característica da banca é usar no mesmo concurso aquilo que está no edital. A maioria dos assuntos que está no edital vai aparecer para vocês na sua prova. Preenchimento de lacuna. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Por quê, né? O uso da ortografia aqui, ó. Então, correto aqui, letra E. Quando é que eu uso por que separado e sem acento? Primeiro, para questionamentos diretos ou indiretos, né? Por exemplo, por que você faltou ontem à aula? Ou por que motivo você faltou ontem à aula? Posso acrescentar a palavra motivo também. Uma interrogativa indireta. Gostaria de saber por que você faltou à aula ontem? Ou então, quando eu pudesse substituir pelo qual e seus variantes. Por exemplo, este é o caminho por que passei, este é o caminho pelo qual passei. Se fosse caminhos, seria esses são os caminhos pelos quais passei, ou se fosse estrada, seria pela qual, se fosse estradas, seria pelas quais. Então, uso por que separado sem acento também quando eu puder substituir por pelo qual e seus variantes. Mas também vamos utilizar o porquê separado e sem acento, não só nos casos de interrogativas diretas ou indiretas, que é o caso da pergunta, né? Nós aprendemos lá na escola, usa-se o porquê separado para a pergunta e o junto para a resposta, mais ou menos isso que nós aprendemos. Não está errado, mas não é completo. Então, qual a orientação que eu dou ao candidato? Faz o seguinte, coloca a palavra porquê aqui, ó, separado, e acrescenta a palavra motivo. Muito bem? Faz a leitura. Ó. Em um devastador ataque de amnésia, o ex-ministro do Turismo disse não saber como nem por que motivo, tá vendo? 833 milhões de dólares, ou melhor, 833 mil dólares foram depositados em sua conta na Suíça. Eu acrescento essa palavra motivo junto com o porquê. Se deu certo na leitura, na frase, fez sentido, esse porquê vai ser separado sem acento. Basta você acrescentar a palavra motivo. Muitas pessoas vão me perguntar, mas eu posso acrescentar a palavra razão, circunstância? Sim, pode. Por que motivo, por que razão, por que circunstância? Pode acrescentar a palavra causa. Mas fecha na palavra motivo que fica mais simples, fica mais fácil. Vamos para frente. Concurso Profissional de Luz Suporte 1 Itaipu Binacional 2017. Já é um outro concurso, vejam como o estilo é o mesmo. Ó. Considere o trecho abaixo. Texto para preenchimento de lacuna. Vamos lá. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Olha lá, de novo, pronomes aparecendo aí. Ó. Então, esse de que. Por que de que? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Ó. Quando a gente coloca esta preposição, ela sai de algum lugar. Né? Uma preposição ela não aparece do nada numa frase. Vamos colocar o completo aqui para vocês. Tá? Essa preposição de que você vê, ela saiu da conclusão. Ó. Daí a conclusão. Se eu tenho conclusão de alguma coisa, ou até sobre alguma coisa pode ser. Aí nós temos uma vírgula aqui e temos outra vírgula aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão que está isolada entre vírgulas, aqui, ó, e vou abandonar essa expressão, vou jogar fora. Tá bom? Ó, jogo fora, faz de conta que ela não existe. Eu faço a leitura passando por cima. Ó. Daí a conclusão, pulo e chego aqui. Ó, de que a sensação de nos sentirmos pressionados. Então a preposição de, nós temos aqui uma questão que envolve a matéria de regência. Tá bom? Ó, matéria de regência. Então, para você identificar isso, o ideal é você estudar a matéria de regência. São duas regências. A gente tem a regência nominal e temos a regência verbal, tá? Então, essas duas regências nós orientamos o candidato a estudar, porque com certeza vai ter uma questão de regência na sua prova. Banca colocou no edital, vai perguntar. Vai perguntar por quê? Porque a questão de regência ela dá trabalho.
E normalmente a gente costuma não usar as preposições. Então, muito provavelmente, o candidato que estiver destreinado, ele não vai identificar a preposição. Se a gente coloca um que aqui, ó, só um que, ó. Isso. Quer ver? Ó, daí a conclusão, bastante compreensível, que a sensação de nos sentirmos parece que fica correta, não parece? Então, mas ó, cadê a preposição de, do, conclusão? Quem tem conclusão de alguma coisa. Matéria de regência isso aí, tá, pessoal? Maravilha, vamos lá para a próxima questão. Profissional suporte 1 ainda no mesmo concurso, preenchimento de lacunas. Então, assinale a alternativa que preenche a lacuna acima, beleza, vamos ver aqui. Concordância. Legal, alinhadas. Vamos ver de onde saiu esse alinhadas. Mais do que em políticas e compliância alinhadas. Então, alinhadas está concordando com políticas. O adjetivo alinhadas concorda com o substantivo políticas. Devem centrar numa locução verbal. Locução verbal formada por dois verbos, sendo que esse primeiro aqui é o chamado verbo auxiliar e esse segundo aqui é o verbo principal. O verbo auxiliar, como o próprio nome diz, ele auxilia o principal, é ele que muda. Ele que vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito do devem centrar aqui são os esforços, né? Olha aqui, ó. Olha lá, os esforços da companhia devem centrar no aspecto humano. E o estar ligado, aqui, que é o verbo estar, né? Estar mais ligado aqui, é o verbo estar mais o adjetivo ligado, vai concordar com esse aspecto aqui, ó, já que o desenvolvimento da integridade nas práticas de negócio e de negócios, né, está mais ligado. O que está mais ligado é o desenvolvimento. Tá? Então, o desenvolvimento aqui, que é o substantivo com o qual esse verbo aqui, que é o verbo estar, vai concordar e com o qual este adjetivo também concorda. Desenvolvimento ligado. Então é uma questão de concordância. Aliás, a gente percebe que é uma questão de concordância pelas opções, ó. Ou alinhado no singular, ou alinhado feminino no plural, masculino no singular e assim por diante. Tudo bem? Questão lá, do mesmo concurso. Olha só a regra aí, como é que o examinador costuma colocar nas provas. Coloca os assuntos que aparecem no edital, os principais aqui, ó. Preenchimento de lacuna de novo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Aqui é uma questão que envolve a grafia e o uso do verbo haver. Aqui, ó, letra E correta. Legal. Por que que aqui tem que ser ouvir? Porque houve. Né? Se houve distúrbios, no caso, o haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Se eu trocasse o verbo haver, não aparece aí nas opções, mas vamos mudar um pouquinho. Se eu troco o verbo haver pelo verbo existir, por exemplo, seria se existirem, né? Ou melhor, se existiam, se existiram distúrbios, se aconteceram, se ocorreram distúrbios, porque o verbo haver ele não tem plural, mas os seus sinônimos sim, existir, ocorrer ou acontecer. Por que eu não posso usar o houveram aí? Porque o verbo haver, justamente no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, segundo a norma padrão, esse verbo haver deverá ser empregado sempre na terceira pessoa do singular. Ele não tem plural. Então eu já eliminaria aqui essas opções A, C e D. Depois eu viria para cá, esse porquê. Então foi porque, essa conjunção porquê. A expressão porque junto é uma conjunção, que eu posso trocar por pois, por exemplo. Foi pois a mesa diretora. Então, ó, se houve distúrbio, foi pois a mesa diretora não soube explicar. Não, ou melhor, foi porque não soube explicar. E esse porquê tem função de conjunção. A conjunção porque sempre vai ser junto e sem acento. Então, sempre vai ser dessa forma aqui, ó. Agora, observe o outro porquê que é separado e sem acento. Quando eu acrescento esse outro porquê aqui, ó, vejam se eu não consigo colocar a palavra motivo. Por exemplo, olha lá. Mas, então aqui, ó, a mesa diretora não soube explicar por que motivo as galerias não poderiam ser ocupadas pelos manifestantes.
Então, dentro desse contexto, coube a expressão motivo, depois o porquê. Se isso faz sentido, esse porquê vai ser separado sem acento. Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Ainda no mesmo concurso. Olha lá outra questão que eu encontrei de preenchimento de lacuna. Nesse caso aqui a gente tem a letra B. O que acontece aqui, pessoal? Por que a letra B é correta? Isso também tem a ver com a parte de regência, mas muito mais com a parte do uso dos pronomes. Quando que eu vou usar o pronome cujo? Então nós temos cujo ou cujos e temos cuja ou cujas. Esses são os pronomes relativos. Para utilizar esses pronomes aqui, eu preciso averiguar duas coisas. Primeiro, se tem um substantivo antes e tem a Assembleia Constituinte um substantivo. E se tem um depois, também tem eleição. Então, Assembleia e eleição. Essa eleição pertence à Assembleia Constituinte. Então, nós temos um sentido de posse. Sentido de posse entre esses dois substantivos. Se temos o sentido de posse, e nós temos dois substantivos, o pronome correto seria o cujo. Ou no caso aqui o cuja, por quê? Porque o pronome relativo cujo e seus variantes, cujo, cujos, cujo ou cujas, ele concorda com o substantivo pós-posto em número e em gênero. Então é cuja porque eleição é substantivo feminino singular. Se fosse eleições, seria cujas. Se fosse um substantivo masculino singular, seria cujo. Se fosse um substantivo masculino plural, seria cujos. Sempre tem essa concordância. Então, resumindo, utilização do pronome cujo. Eu tenho que ter dois substantivos, um antes ou depois. Legal? Tem que ter essa relação de posse na interpretação, ou seja, essa eleição ela foi da Assembleia Constituinte. Portanto, está aí o sentido de posse. E terceiro, o pronome relativo cujo vai concordar com o substantivo depois dele em número e em gênero, conforme você vê na letra B de bola. Legal? Vamos para frente aqui. Mesma prova, assinale a alternativa em que a instrução para a instalação ou manuseio de extintores do incêndio está redigida de modo claro, objetivo, adequado à língua escrita padrão, norma padrão. Vamos lá. Deixa eu já colocar aqui a correta. O que está errado na letra A? O que está errado na letra A, pessoal, é o seguinte. Eu vou ler com vocês. O extintor não pode ficar de qualquer jeito. Por quê? Esse porquê está correto, eu posso trocar por pois, conjunção. Todo mundo tem que ver ele. Não se usa verbo transitivo direto com complemento dos pronomes pessoais do caso reto. Então, ver ele, ver eu, ver ela, ver nós, por exemplo. O complemento de um verbo transitivo direto jamais poderá ser um pronome pessoal do caso reto. Por isso que a gente troca por um pronome pessoal do caso oblíquo, ou a, os e as, no, na, nos e nas. Então, nesse caso aqui, seria o ver. Porque todo mundo tem que o ver, ou tem que vê-lo. Também ficaria melhor, vê-lo. Esse lo aqui é representado, dentro desse lo está aí a palavra extintor, que é o substantivo. Mas nunca ver ele. Sabe aquela expressão, eu vi ela ontem? Você sabe por que está errado? Está errado não porque fica feio falar vi ela, Está errado porque está errado mesmo. O verbo ver exige um complemento sem preposição, e eu não posso ter um complemento sem preposição sendo um pronome pessoal do caso reto. Por isso que a gramática criou os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são correspondentes aos pronomes pessoais do caso reto, e eu faço a substituição. Então, por exemplo, eu vi ela ontem está errado. O correto seria eu a vi ontem. É que nem eu amo, Eu amo ela. Está errado porque quem ama, ama alguém. E eu troco esse ela pelo a. Eu a amo. Legal? Letra B de bola. Se for usar o extintor, fique com ele na posição de pé para que funcione. Esse para na língua coloquial nós estamos acostumados a utilizar. Mas na norma padrão não. Então aqui eu tenho que usar o para. Para que ele funcione. O extintor deve ser, vou ler a letra C aqui, O extintor deve ser instalado em local visível e mantido em posição vertical. Aqui por eliminação a gente acerta a questão.
O extintor que nele está escrito, eu não preciso desse nele, mas o que eu faço? Eu tenho um pronome relativo. Então, antes desse que, ó, se está escrito em algum lugar, que seria o extintor. Então eu vou trocar, aliás aqui, né, vou acrescentar o em, o extintor em que está escrito, porque se está escrito em algum lugar, e esse lugar é o extintor. Letra E. Quando instalar o extintor em área interna, use os suportes fornecidos. Fornecidos aí seria o adjetivo que concorda com suportes. Suporte substantivo masculino plural, o fornecidos aqui também deveria estar no plural. Então, um erro de concordância aí. Observe que nessa questão alguns assuntos foram abordados. Concordância, principalmente. O uso adequado de um pronome, também aí. E a questão do verbo transitivo direto não poder ter como seu complemento os pronomes pessoais do caso reto. Auxiliar administrativo, isso é um outro concurso aí do Paraná também, 2018, tá vendo? Vou trazendo para concursos mais próximos para vocês perceberem como as questões são parecidas. Temos um texto aqui, o examinador está perguntando, essas duas frases poderiam ser encadeadas sem prejuízo de significado por meio da expressão. Isso aqui é uma questão, gente, de ligação. Ligação tem a ver com coesão textual. Tá? Então vamos dar esse nome aqui, porque a gramática traz esse nome. Ó. Coesão significa ligação ou ligar. Ligar. Então eu vou ligar essas duas frases por meio de um elemento conector. Então um elemento conector, aqui ó, esse elemento conector são as conjunções. E nesse caso a conjunção porque é a mais adequada e vamos ver por quê. Então fazer a leitura também. Ó. Para um paciente com nariz escorrendo, garganta dolorida e tosse, antibióticos não são necessários. Pois, posso trocar por pois, ó, ou porque a tosse deve passar no intervalo de 2 a 3 semanas. Vejam que eu faço a substituição da conjunção pois por porque, que é a conjunção que a gente mais tem conhecimento. Então você tem que usar esse artifício. Posso trocar esse pois ou esse porquê por pois. São as conjunções causais, né? Tem o sentido de causa. Muito bem. Vamos para frente. Questão, auxiliar administrativo, menos o concurso, preenchimento de lacuna. Vamos ver aqui, assinale a alternativa completa corretamente as lacunas. De novo aqui, olha como cai bastante questões com verbo haver e com a com crase. É um processo fundamental à vida. Aquilo que é fundamental a. Somou ao artigo a, que nós já até vimos isso, de vida, crase obrigatória. Tanto que durante a evolução, durante alguma coisa, esse a é só artigo de evolução, e depois 600 milhões de anos. De novo, nós temos aqui uma expressão indicando tempo. Utiliza-se o verbo haver no sentido de tempo transcorrido. O A com H indicando tempo transcorrido. Então, mais uma situação aí de preenchimento de lacuna com o verbo haver e também com as questões de crase. Então, nós temos aqui regência, nessa questão, a utilização da regência, o reconhecimento da regência, crase e também a ortografia, no caso do verbo haver. 3 situações. Auxiliar administrativo, 2018 também, olha lá, assinala a alternativa corretamente pontuada. Bom, legal. Eu vou trazer aqui já a resposta para mostrar para vocês os motivos pelos quais essas vírgulas estão corretas. A frase é a mesma em todas elas, fica mais fácil para você responder a questão. Aliás, isso é uma característica dessa banca, trazer questões de pontuação com a mesma frase. Então fica mais rápido. Letra B de bola. Apesar dos rápidos avanços da tecnologia média e na compreensão de como funciona o cérebro humano, esse apesar de é uma expressão contraditória, uma expressão adversativa, que indica que nós temos uma função de conjunção aqui adversativa, né? Ou de contradição, se você preferir também, fica até melhor aqui, ó, de contradição. Então nós temos uma outra oração lá do outro lado. Essa outra oração, então, nós temos um período formado. Esta é a primeira oração, apesar, e vem até aqui, ó. E o várias doenças neurológicas é uma outra, iniciando uma outra oração. Então a vírgula nesse caso é obrigatória. Até porque você vê pelo sentido da entonação da frase. Olha como é que ele faz a entonação. A leitura que eu vou ler para vocês aqui, ó.
Apesar dos rápidos avanços da tecnologia médica e na compreensão de como funciona o cérebro humano, tá vendo? Tem essa caidinha, que a entonação, a vírgula tem, ela tem essa caidinha aqui, ó. Ela é feita dessa forma aqui, ó, justamente para dar essa entonação na caída na pronúncia, né? Olha lá, então ela coloca no cérebro humano. E aí, várias doenças neurológicas, como as de Alzheimer e Parkinson e tumores cerebrais, essas expressões que aparecem entre vírgulas são expressões explicativas. Ou seja, daqui até aqui, ó. Então, como Alzheimer, Parkinson e tumores cerebrais são explicações das várias doenças neurológicas. Elas aparecem intercaladas, portanto tem que estar isolada entre vírgulas. Aliás, poderia ser vírgulas, parênteses ou travessões também. E você vai reparar que nas outras opções nós temos pontuações diferentes em lugares diferentes que não poderiam estar. Então, oração deslocada, apesar dos rápidos avanços da tecnologia médica e na compreensão de como funciona o cérebro humano, vírgula. Essa oração está invertida, está no início. Aí nós temos a próxima oração, que é várias doenças neurológicas, passa por cima das duas vírgulas, ó, permanecem sem um tratamento eficaz. Isso também funciona, você passar por cima dessas vírgulas, fazer a leitura, você vai juntar esses dois elementos, você vai ver que vai fazer sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, passo por cima disso aqui, ó, saio daqui, doenças neurológicas e venho para cá. Ó, permanecem sem um tratamento eficaz. Isso também é uma saída para você responder a uma questão de pontuação. Lembrando que nós precisamos acertar a questão. De que forma você vai fazer, não importa. É claro que a gente traz a regra, porque o ideal é você saber a regra. Mas você pode usar o plano B, que é a leitura. Vamos para a próxima, auxiliar administrativo mesmo concurso. Aliás, a próxima daqui. Aqui, ó, questão 16. Preenchimento de lacunas. Legal, vamos ver. Alternativa correta aqui, ó. Olhe, leia, possamos. Bom, o que acontece aqui, pessoal? É o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Olhe, leia. Nós temos um verbo chamado no modo imperativo, é uma ordem. Vou colocar o olhe e o leia lá. Vou trazer aqui de novo, ó, de volta, tá? Aqui, ó. Então vejam só a frase, ó. Eu vou começar daqui, ó, porque é mais simples para entender, ó. Eu realmente espero que qualquer um que olhe para estas imagens, vamos colocar o olhe aqui, ó. Olhe, imperativo, indicando uma ordem. Aí volta lá, vamos ver qual que é a expressão que aparece. Leia, volta no leia. Olha lá, volta lá. E leia as citações, vejam que a gente tem uma situação futura. Espero que olhe, espero que leia. Então nós temos aí o chamado futuro do subjuntivo. Eu não sei se vou olhar, não sei se vai olhar, não sei se vai ler. Futuro do subjuntivo. Só aqui a gente matava a questão, né? Aí eu tenho possa e possamos. Volta lá. Volta lá. Olha lá. Situações possa sentir. Ou seja, não sentimos ainda. Ou ainda não sentiu. Né? E aqui possamos aprender. Nós possamos aprender. Então essa matéria aqui, gente, ela se chama modos verbais. Né? Tempos e modos verbais. Futuro do presente, futuro do pretérito. Aqui nós temos o futuro, chamado futuro do subjuntivo. Subjuntivos são os modos, né? Você tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e imperativo. O indicativo, ordem, né? Aliás, o indicativo é uma certeza, o imperativo, ordem, e o subjuntivo, uma dúvida. Vejam que na frase eu tenho essa situação de dúvida, porque é uma situação que vai ocorrer lá no futuro. Futuro do subjuntivo. Isso aqui se chama, a matéria, para você estudar aqui e aprofundar o conhecimento, é a chamada conjugação verbal. Tudo bem? Vamos para frente. Mesmo concurso, assinale a alternativa correta. Aliás, é o mesmo aqui, né? Aqui, ó, técnico ambiental, Prefeitura Municipal de 4 Barras, 2019. Tá vendo? Já vou trazendo as questões para mais o nosso tempo aqui, mais próximo de 2020. Para você perceber que é a mesma coisa. Em relação ao texto, considere as seguintes alternativas. Muito bem, peraí, deixa eu voltar o texto aqui. Então eu tenho o texto, olha lá. O sinal de 2 pontos indica
que a sequência traz um esclarecimento do que foi colocado antes dessa pontuação. De fato, dois pontos indicam uma explicação anterior. Então isso realmente aconteceu ali. Ó. Olha lá a frase. Ó. A resposta está na característica que faz do carbono o elemento da vida. 2 pontos. As diversas formas e como seus átomos de carbono se ligam. Explicando algo anteposto. Então realmente traz um esclarecimento anteposto aí. Aí aqui eu tenho 2. O uso das vírgulas em nós, humanos, tem função de isolar o elemento explicativo. Sim, humanos é um elemento que explica nós. Então, perfeito, também está correto. 3. No trecho, o carbono, primeiro elemento do grupo 14 da tabela periódica, a expressão sublinhada fornece uma explicação. Exatamente. É o chamado aposto explicativo. Ele explica o substantivo carbono. Também está correto isso aí. 4. O trecho, o diamante e o grafite, usado nos lápis, possuem a expressão entre parênteses intercala o texto uma explicação. Exatamente. Eu tenho não só 2 pontos como uma interpretação, mas temos também as vírgulas, que pode ser uma explicação de um substantivo anteposto, e também os parênteses. Então, no lugar dessa expressão colocada, esses parênteses, eu poderia usar vírgulas, poderia usar os travessões e poderia usar os parênteses, e eles têm essa função de explicação. É como se fosse realmente um aposto explicativo. Portanto, nós temos que ter aqui todas corretas. 1, 2, 3 e 4. Vamos ver a opção que o examinador nos traz. De fato, lá, 1, 2, 3 e 4 corretas. Questão de pontuação questão de a parte interpretativa da pontuação. Mesmo concurso, preenchimento de lacunas, são 2 lacunas aqui e mais uma lacuna aqui. E vamos ver qual que é a opção correta aqui. Ó. Uso dos porquês. Bom, legal. Porquê separado com acento, porquê separado sem acento e o porquê junto e sem acento. Vamos de novo. Então aqui, ó. Quando que eu uso o porquê separado e com acento? Final do período. Então aqui nós temos o uso do porquê. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Aqui, deixa eu achar o cursor. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Porquê, olha lá, separado e com acento por causa do final do período. Aí depois nós temos o outro porquê. Deixa eu trazer aqui para você observar novamente. Olha lá, o porquê separado sem acento. Então esse porquê separado e sem acento eu vou utilizar nesta situação aqui, ó. Vamos lá de novo. Porque o Brasil é o país que mais usa... Mostramos por quê. Motivo. Lembra que eu posso acrescentar a palavra motivo aqui, ó. E aí eu tenho essa situação de porquê separado sem acento. E por último nós temos o uso do porquê junto e sem acento, que é a conjunção, gente. Aqui, ó. Levanto o tema porque, e aí eu posso substituir esse porquê por pois. Levanto o tema, pois durante a apuração dessa reportagem. Então, uma forma eficaz é você substituir o porquê por pois. Então, uma questão de ortografia também, o uso dos porquês. Então, tome cuidado com o uso dos porquês, porque muito provavelmente a banca vai perguntar para vocês. Técnico ambiental, mesmo concurso. Olha lá. Meu irmão conheceu uma amiga que é muito interessante. Eu ganhei um livro cuja história eu não gostei. Tá, ele está perguntando aqui qual a correta, né? É isso que ele vai perguntar lá. Padrão correto. A banca vai dizer para nós aqui que é a letra A, apenas a 1. Bom, estou muito bem. Vamos voltar aqui e vamos ver o que está errado aqui nas outras. Bom, na frase 1, pessoal, nós temos aqui, meu irmão conheceu uma amiga que é muito interessante. Aparentemente nós não temos realmente nenhum erro de concordância, de regência ou de qualquer outra coisa. Aqui nós temos o cuja, substantivo anteposto, substantivo pós-posto. Pronome relativo, eu procuro um verbo pós-posto. Quem gosta, gosta de. Cadê o de antes do cuja? Então o correto seria isso aqui, ó. Eu ganhei um livro de cuja história eu não gostei. Esse seria o correto. O funcionário ganhou uma motocicleta que ela é ótima. Não tem necessidade desse ela aí, porque o que já é um pronome relativo
que já tem uma oração pós-posse e ele já se refere à motocicleta. Então o correto é você tirar esse ela daqui, ó, tá? E na frase 4, o rapaz tem uma amiga que o marido se mudou para Florianópolis. Amiga substantivo e marido também. Então nós temos aqui, ó, um substantivo e outro substantivo. Aqui o correto seria cujo. Então relaciona-se ao substantivo anteposto, ao pós-posto e concorda com o substantivo pós-posto em número e em gênero e tem sentido de posse. Ou seja, o marido é dessa amiga. O rapaz tem uma amiga cujo marido se mudou para Florianópolis. Questão de pronome relativo aí também. Vamos para frente. Legal, vamos para frente aqui, ó. Próxima questão aqui, 20. Considera as sentenças. Vamos lá, vamos considerar as sentenças aqui embaixo. Legal, vamos ver qual a pergunta. A pergunta dele é a seguinte. Concordância verbal está de acordo com a norma padrão em... Aí a banca está dizendo que é 1 e 2 só. Olha lá, 1 e 2. Vamos ver por que é 1 e 2, concordância verbal? Ó, só na 1 e na 2. Primeiro, a maioria das frutas, sujeito formado pela expressão a maioria de, expressão partitiva, sujeito partitivo. O verbo aqui, ó, ele pode estar tanto no plural para concordar com frutas brasileiras como no singular. Então qualquer um dos dois faria correto. A maioria das frutas é pouco explorada, também daria. Nesse caso, como eu tenho explorada, que é o adjetivo concordando com frutas brasileiras, o ideal é usar o verbo no plural aqui para concordar com esse elemento, tá? Então a expressão partitiva aí admite isso. Uma linguista americana descobriu que ler e escrever, aqui, ó, é o sujeito do verbo fazer. E nós temos aqui um sujeito formado por dois núcleos, aqui, ó, dois núcleos representados por verbos no infinitivo. Infinitivo é terminado em R. E vem a gramática e diz assim, ó, quando nós temos dois verbos no infinitivo exercendo a função de sujeito, representando um sujeito, esse verbo vai ficar no singular, mesmo que eu tenha soma. Então, ler e escrever no papel faz bem para o cérebro. Segundo a norma padrão, esse é o correto. Legal, vamos ver o errado aqui na 3 e na 4. Concordância verbal. A empresa afirmou que para o próximo projeto precisam-se de precisar, verbo transitivo indireto acompanhado da palavra se. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito que obriga o verbo a ficar no singular. Precisa-se de pessoas habilitadas. Diferente da frase 4, em que eu tenho o verbo estimar, quem estima, estima alguém ou alguma coisa, é um verbo transitivo direto, acompanhado da palavra ser, que é a chamada partícula passivadora, e ela torna o sujeito paciente, portanto ela concorda com esse sujeito. Então o correto seria estimam-se. Estimam-se milhares de desabrigados. Milhares de desabrigados são estimados. Então é uma questão que envolve concordância, mas que é interessante você estudar pela regência, em verbos transitivos diretos e indiretos acompanhados da palavra se. Ainda no concurso lá, concordância, aliás, essa aqui é a anterior, vamos para a próxima aqui, ó. Mesmo concurso, preenchimento de lacunas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Bom, de novo aqui a gente usa do pronome, né? E aqui o na qual, por quê? Vamos colocar o na qual aqui e identificar o motivo. Faz a leitura da frase. Eu acho ideal você fazer a leitura para você identificar esse contexto, ó. Lúpus é uma doença inflamatória de origem autoimune, na qual os anticorpos afetam órgãos saudáveis, ou seja, eles afetam nela. Esse em do na saiu do afetar alguma coisa, afetar em alguma coisa. E esse alguma coisa seria o lúpus, que é essa doença, ou melhor dizendo, a doença aí, né, inflamatória de origem imune, autoimune, na qual os anticorpos afetam. Se eles afetam em algum lugar. Esse lugar seria a doença aí. Então, no caso, o na qual seria o adequado. O onde não pode ser, porque doença não indica espaço físico. Então, não dá para ser o onde. Cujos também não dá, porque eu tenho o artigo os ali e eu não posso acrescentar um artigo depois do pronome cujo, porque ele já tem artigo. O no que não poderia ser, porque eu uso na qual.
preposição em mais artigo a igual e mais o qual, igual a na qual. No que aqui eu teria que tirar, né, esse no e colocar o em que. Aí sim, ó, em que. Né, eu tiraria esse artigo o, ó, em mais o igual a no, tiro o artigo e mantenho só a preposição em. Aí ficaria correto. Então vamos de novo colocando em que. Lúpus é uma doença inflamatória de origem autoimune em que os anticorpos afetam. Legal? Então, e o quando também não dá. Quando os anticorpos afetam, indicam tempo. Eu não vou substituir o pronome relativo onde por uma conjunção que indica tempo, que não vai fazer o menor sentido aí na frase. Ainda no concurso lá de técnico em enfermagem de 2019, ó, mais pertinho da gente aqui. Preenchimento de lacunas, vamos ver, para completar a lacuna do texto, acima considera as seguintes possibilidades. Tratar-lhe, os tratar e tratar eles. Tratar eles está errado. Quem trata alguém alguma coisa, não se usa pronomes pessoais, no caso reto, como complemento direto de verbo. Nós já vimos isso. O correto aqui, gente, é só a opção 2, hein? Tá bom? Olha lá, só 2, ó. Então só essa daqui, ó. Tá. E por que está correto? Os tratar. Primeiro que o não é atrativo de pronome. Se ele é atrativo de pronome, ele puxa o pronome oblíquo átono para perto dele. E aí vem o verbo tratar. Tratar quem? Vamos ver o contexto. Gatos e cachorros estão cada vez mais presentes na rotina da família. Mas é preciso manter o equilíbrio nessa relação para não os tratar. Não tratar quem? Os gatos e os cachorros. Então, dentro desse os aqui, a gente tem os dois substantivos que são gatos e cachorros. Quem trata, trata alguém, portanto é um verbo transitivo direto. O a, os e as, noná, nos e nas, lolá, los e las, exerce a função de objeto direto. Está aqui o objeto direto, substituindo gatos e cachorros. Não pode ser o lhes, porque para ser o lhes o verbo teria que ter preposição a ou para. E aqui nós temos que ter um sentido de ser personificado. No caso de gato e cachorro, sim, tem sentido personificado porque tem vida própria. Então poderia ser, mas o verbo não exige preposição a nem para, então não dá para ser o lhes. E o tratar eles, como eu disse, não se usa complemento de verbo transitivo direto com pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas não podem, em hipótese alguma, exercer a função de objeto direto. Muito bem, e por fim aqui, para a gente encerrar essa questão de 2019, também aqui, lá, técnico de enfermagem, o examinador coloca um trecho e ele destaca uma palavra. O samba também cruzou com o caminho da sambista Jô Moura. Ele destacou essa palavra caminho. O que ele vai pedir aqui? Ó? Assinale a alternativa em que o termo sublinhado apresenta o mesmo uso que o termo sublinhado no texto acima, segundo a norma padrão. O mesmo uso, a mesma função, a mesma classificação. Primeiro, vamos ver qual é a classificação do caminho. Aqui, ó. Nesse contexto, gente, essa palavra caminho, ela recebe um determinante anteposto. Ó. Tá vendo? Um artigo. Ó. Quando a gente tem uma expressão que dentro do contexto recebe um determinante, ela vai ter a classificação, ela vai ser classificada como substantivo. Então, o substantivo é um elemento gramatical variável, que pode ter masculino, feminino, plural, singular, que recebe um determinante anteposto. Normalmente, esse determinante é um artigo. Tá? Então, fechou. A palavra caminho nesta frase é um substantivo. Legal? Agora, o que ele quer aqui, ó, nesta frase na letra A estrada é longa, pedregosa e repleta de desafios, mas caminho com a certeza. Esse caminho é verbo. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos. Então não tem a mesma classificação do que está na frase que ele apresenta para nós. Então aqui é um verbo. Então não pode ser a letra A. Então vamos ver aqui a letra B. Olha lá. Caminho ao lado das árvores. Também eu caminho ao lado das árvores. Então esse caminho aqui também é um verbo. Na letra C. Sou tomada por um misto de devoção e respeito quando caminho. De novo aqui, esse caminho também aqui é um verbo. Então não é um substantivo. Na letra D, à medida que eu caminho, esse caminho também é verbo. Conjugado, né? Está conjugado.
Então não pode ser igual. E, finalmente, a letra E. Ó. Existe um caminho. Olha o determinante anteposto aqui. Ó. Transformando essa palavra pós-posta em um substantivo. Normalmente, o chamado determinante ele é um artigo, definido ou indefinido. Normalmente é esse. Para você identificar o substantivo, eu vou olhar um contexto e verificar se eu tenho um determinante anteposto. Legal? Bom, pessoal, com isso, nós encerramos aqui esse nosso bate-papo aqui. Na verdade, eu praticamente converso com o candidato no sentido bem informal, né? Trazendo aqui questões de provas anteriores, então para repetir o que nós fizemos aqui para você entender. Pegamos o edital dessa banca examinadora, desse seu concurso, apresentamos esse edital, verificamos as questões mais perguntadas em provas anteriores e também por meio de candidatos que nos mandaram questões aqui relacionadas. Todas essas questões aqui foram pesquisas e também foram colocadas por nossos alunos, nossos candidatos que estudam para concursos por meio desta banca, não só para o concurso da Polícia Militar do Paraná, mas para outros concursos também, e nos apresentaram dificuldades nesses assuntos. Por isso que eu as trouxe para vocês aqui, essas dificuldades, que para alguns pode ser um pouco mais, para alguns um pouco menos, mas o que importa é que espero que vocês tenham aproveitado isso. Eu aproveito para mostrar para vocês aqui que além do canal da Nova Concursos, nas redes sociais da Nova, eu também tenho aqui as minhas redes sociais, tenho o canal lá no YouTube, Dorival Conte Júnior _canal, que você pode se inscrever, se caso você não tenha ainda a inscrição. Você vai encontrar questões lá, eu só trato de assuntos relacionados a concurso público. Temos aí o Facebook, também só publico algo relacionado a concurso. E aí o meu Instagram, Professor Conte Júnior, que também só a respeito de concurso público. Então, além das redes sociais da Nova, que você deve seguir, também trabalho em conjunto com a Nova aqui, com as minhas redes sociais aqui, trazendo um conjunto de situações e a gente vai colaborando aqui, colaborando com a Nova comigo, e a gente vai conduzindo o nosso candidato à aprovação. Agradeço muito a atenção de todos vocês, muito obrigado pela sua atenção, espero tê-los ajudado nesse seu preparo. Eu te vejo lá no dia da aprovação. Valeu, gente, obrigado, boa noite e bons estudos e até a próxima.